milagre da vida. Lembre-se de Deus. Boa noite, noite boa. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, entrando, compartilhando aqui da nossa energia, desse nosso momento sempre tão mágico, né? Roda das 8. Se você está aqui de primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse movimento está acontecendo há mais de um ano, né? E são esses encontros, assim, ao vivo, aqui no Instagram, para compartilhar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre a vida, né? Sobre o bem viver, sobre entender um pouco mais, um pouco além dos nossos desafios. E é muito bom ter esse espaço aqui para compartilhar todas essas coisas com vocês, né? Vocês me inspiram muito estando aqui diariamente comigo, consumindo meu conteúdo, compartilhando de toda essa energia dessa grande roda. E eu sou muito, muito grata por isso. Então já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que se conectam, né? Se estiverem aqui de primeira vez, que bom que chegaram aqui de alguma maneira. E se você sentir no seu coração, se tiver alguém que você queira que esteja com a gente nesse momento, clica nesse aviãozinho, envia para alguém que você sentir e talvez você seja canal, né, entre você e essa outra pessoa, entre eu e essa outra pessoa. E isso é muito, muito especial. Boa noite, boa noite. Eu sempre espero uns minutinhos. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada porque eu tava com um problema na internet e eu consegui resolver, ainda bem. E é isso. Tá travando? Tá travando pra vocês, pessoal? Como tá aí? Tá tudo bem? Já me digam, por favor, como tá a altura do mantra também. Se vocês estão conseguindo ouvir bem, se o som tá legal. Gente, agora que eu tô vendo minhas olheiras aqui, hoje tô me sentindo um pouco cansada. Eu acho que gestar, né, tem muita energia envolvida e é tão bom ter esse espaço aqui de tanta sinceridade também, sabe? Tanta clareza, porque é isso que é a vida real, né? A gente não precisa fingir ser o que a gente não é, nem fingir estar de um jeito que a gente não está. E eu vejo que essa verdade, essa realidade aproxima, né, pessoas que também são verdadeiras. A gente atrai o que a gente vibra dentro da gente. E eu vejo como a vida é generosa, sabe? E realmente se encarrega de fazer isso, assim. Não existe engano, né? A gente de fato atrai o que a gente vibra dentro da gente. E tantas vezes a gente acha que não, né? Mas é porque muitas coisas estão ali inconscientes também. À medida que a gente vai vivendo o autoconhecimento, à medida que a gente vai vivendo a espiritualidade, a gente vai podendo destrinchar o que existe dentro de nós, né? Muitas coisas a gente não tem consciência que estão ali. Muitos padrões mentais, padrões de crenças mesmo, muitas vezes vêm da nossa família, né? De antepassados, de outras gerações, e a gente nem sabe que ficam armazenadas aqui dentro de nós. Então essa autodescoberta faz a gente começar a descobrir mesmo esse universo interno, né? Nós temos coisas dentro de nós, primeiro que a gente rejeita, muitas coisas que a gente acha que a gente não rejeita, mas a gente rejeita, né? Muitas coisas que a gente tenta esconder de nós mesmos e, claro, quando a gente menos espera, essas coisas vêm à tona, e normalmente é quando a vida aperta, quando acontece alguma situação que fica super difícil, parece que fica ainda mais difícil porque tudo aquilo que estava escondido dentro de nós vem à tona, né? Uma forma mesmo do que tá ali dentro se manifestar e a gente olhar para isso, né? O desconforto, ele ocupa esse lugar. De justamente porque tá desconfortável, você se encoraja para buscar um lugar melhor, né? Porque tá desconfortável, porque tá apertado, você se prepara para voar. E quando a gente começa a voar, a gente sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo, né? Isso foi uma coisa que eu li uma vez numa charge de um passarinho, que o passarinho, quando aprende a voar, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. E tantas vezes na nossa vida é assim, né? A gente está vivendo desconforto, a gente não sabe o que está por vir, mas a gente precisa ir, precisa voar, e por diversas vezes, né, na nossa rotina, na nossa realidade, a gente se vê nesse lugar. Então, é um mix, são muitos aprendizados numa vida que a gente pode olhar e falar que é curta, ou a gente pode olhar e falar que dá tempo para muita coisa, e que à medida que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que de fato a gente está aqui para aprender, para amadurecer, né, para expandir.
e não ficar apegados a coisas triviais, né, que certamente o dia que a gente não estiver mais aqui, a gente não vai levar com a gente. Então, é você começar a compreender o que existe além das coisas e das situações, né? Aí são os entendimentos, os valores, o amor. E tudo isso a gente vai encontrando e vai aprendendo a lidar à medida que a gente vai vivendo esse aprofundamento, né? Não é só fácil, não é só legal, não é só divertido, mas é um caminho que também traz muitas recompensas, porque a gente começa a viver de verdade, né? A ser de verdade. Isso muda tudo. Bom, vocês falaram que o som tá ok, eu vou desativar os comentários um pouquinho pra gente ter esse momento aqui de conversa e depois eu reativo, tá? E aí a gente fala mais um pouquinho antes de encerrar essa roda de hoje. Deixa eu desativar aqui. Ô, gente, primeira coisa que eu falei pra vocês que eu tô com uma carinha de cansada, mas tô super bem, tá tudo certo, é que a gente tá passando uma fase de Mercúrio retrógrado, né? E eu tô vendo muitas pessoas relatando que estão se sentindo extremamente cansadas, assim, sugadas, né? A energia tá mais densa, tem muita coisa acontecendo, tanto exterior, né, assim, na nossa vida externa, quanto no nosso mundo interno, né? Muitos sentimentos vindo à tona. E aí, assim, primeira coisa que eu queria trazer nessa roda de hoje é a importância da gente conseguir respirar. Simplesmente, às vezes está acontecendo um tumulto, muita coisa acontecendo na vida e no trabalho, com os filhos e no relacionamento, tudo ao mesmo tempo. E ao invés da gente entrar nesse ritmo doido e acelerado que a gente se perde da gente mesmo, o que a gente pode fazer de mais precioso é respirar, acalmar, lembrar que tudo na vida passa, nada do que a gente está vivendo vai durar para sempre, né? A vida ela tá constantemente em mudança, tudo tá mudando o tempo inteiro. E aí às vezes a gente se apega a uma situação momentânea e acha que aquilo ali é o nosso destino final. E não é, né? Tem tanta coisa a mais para acontecer. Então assim, se você tá nessa situação, se sentindo, né, no meio de todo esse movimento, com todas essas coisas acontecendo, respira fundo, porque vai passar e essas situações também estão acontecendo por algum propósito que talvez você não entenda agora, né? Talvez você precise caminhar um pouco mais e ali na frente as coisas vão fazer sentido. A vida é assim, nem tudo acontece, na verdade nem tudo acontece não, nem tudo acontece no tempo que a gente quer e nada é revelado quando a gente tá apressado. Não adianta, se você tá com muita pressa, indo nesse ritmo adoidado, não dá espaço para você conseguir compreender nada além da situação. Então, respira fundo, vamos com calma, com alma, porque é assim que a gente vai conseguindo destrinchar, né, cada novo passo da nossa vida. Por mais desafiador que fique em vários momentos e por diversas situações, tudo passa, novos desafios surgem, novas oportunidades surgem também, a gente tem que lidar com novas dores, novos sentimentos, mas isso faz parte dessa experiência terrena, né? A gente está aqui experienciando, essa experiência tem início, meio e fim, cada um tem seu tempo, cada um está aqui vivendo o que precisa viver em um determinado momento da vida, mas eu vejo que, como eu falei com vocês na roda dessa semana, quando a gente desacelera um pouco, a gente começa a perceber que a pressa não é nossa. A pressa muitas vezes é imposta, né, pela sociedade, pelo que vem de fora, pela opinião das outras pessoas. E, na verdade, às vezes o que a gente mais precisa é simplesmente respirar. Respirar, e Mercúrio retrógrado nos convida a isso, né? Trabalhar a paciência, que é a ciência da paz. E muitas vezes a gente trabalha a paciência, sabe como? Quando as coisas dão errado. Porque quando tudo tá certo, quando tudo tá maravilhoso, quando tudo tá indo no seu ritmo, fica fácil ter paciência. Agora, o jeito da gente aprender sobre paciência é tendo que, precisando dela, né? Então é passando pela impaciência muitas vezes. É com situações que estão aí te testando, né? Quantas situações da nossa vida não nos testam, assim, a paciência, a cumplicidade, a amizade, todos os valores que a gente tenta aprender nessa jornada, né? E muitas vezes vem disfarçado de uma dor, vem disfarçado de um desafio, vem disfarçado de uma situação que a gente não queria estar vivendo. Mas ali, né, nesse desconforto também grandes aprendizados vão surgindo, grandes oportunidades da gente conseguir enxergar além do que os olhos veem, sabe? De conseguir deixar algumas coisas para trás que pra gente não faz mais sentido e a gente tá insistindo em estar ali, né, se agarrando ao sofrimento, uma vez que sofrimento também é alimento. Então, todas essas descobertas vão sendo feitas nessa busca mesmo de
entender um pouco melhor, né, a nossa própria vida, o que a gente está de fato fazendo aqui, o que faz o nosso coração vibrar. São muitos os questionamentos que surgem nessa jornada de autodescoberta. E hoje, especificamente, depois de falar, né, um pouquinho que a gente está passando por Mercúrio retrógrado, então aguente firme, tá tudo balançando, tem muita energia disponível, tem muita coisa acontecendo, mas vai passar, porque na vida é assim, né? A vida é feita de fase, cada fase exige uma diferente versão da gente, e as fases mudam, assim como a lua, né? Assim como uma flor, enfim, assim como todos os ciclos da vida. Se a gente for observar, a vida ela é feita de ciclos e os ciclos passam, as coisas mudam, a gente pode até recomeçar, mas a gente nunca recomeça igual o ciclo anterior, né? Por isso que existe uma frase que diz: há um recomeço te esperando sempre que for preciso. E talvez a gente tenha que morrer para muitas coisas para que novas possam nascer, né? Morrer porque a gente achou que a gente era, morrer num relacionamento, e o morrer não no sentido, assim, da morte da matéria, né, do corpo físico, mas morrer sentimentos, né, deixar com que novos sentimentos cheguem e tenham um lugar para ele, e muitas vezes para isso acontecer, a gente precisa deixar outras coisas irem. Então, esses ciclos fazem muito parte da vida, e à medida que a gente vai trabalhando o desapego, né, liberando essa energia que fica muito presa quando a gente está muito apegado, a gente vai dando espaço também para a vida fluir de uma maneira melhor, de uma maneira mais tranquila, mais calma, no seu ritmo, no ritmo da sua alma, sabe? No ritmo que você se sente fluindo e não correndo. A vida não é uma corrida, né? E de certa maneira a gente começa a acreditar nisso e a gente está sempre achando que a gente está ou atrasado ou adiantado, que a gente não está no tempo certo, que a gente não está no lugar certo. E isso faz a vida virar um estresse, porque de fato, se a gente pensa que a gente está sempre no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, como que pode surgir, né, um bem viver aí nessa fluidez das coisas como são? É uma coisa que a gente começa a se questionar e, de fato, a querer mudar, né? Como tem situações que eu não posso mudar, que não tem como mudar porque fazem parte do outro, né? Igual tentar mudar o outro. A gente gasta a nossa energia tantas vezes tentando mudar a outra pessoa. E aí, quando eu entendo que a outra pessoa não me pertence, né? Que o que eu posso mudar é a maneira como eu enxergo a outra pessoa ou o lugar que a outra pessoa ocupa na minha vida, né? Somos responsáveis por nós mesmos. Então, pela maneira que enxergamos, pela maneira que lidamos, pela maneira que nos entregamos, isso é de responsabilidade nossa. Agora, se a gente vai tentar mudar o outro, né? Mudar situações externas que fogem do nosso controle, a gente se frustra. É uma expectativa que acaba sendo frustrada justamente porque não é nosso. Eu só posso mudar o que é meu. E isso foi uma coisa que eu aprendi com o Ho'oponopono. E, inclusive, essa roda de hoje eu quero trazer um pouquinho desse assunto. Eu já falei em algumas rodas ao longo desse ano, né? Pra quem não sabe, pra quem chegou agora, antes de ser Marina Ripeto, antes de ser o meu nome, a página, por muitos anos, na verdade 7 anos, porque eu mudei esse ano, a página se chamou Meditação Ho'oponopono, justamente porque foi através dessa meditação que eu entrei nesse universo, sabe? De entender que é uma responsabilidade minha a maneira como eu lido com o mundo, é uma responsabilidade minha a maneira como eu lido com o outro, é uma responsabilidade minha a maneira como eu me sinto. E quando eu falo sobre Mercúrio retrógrado, eu pensei, gente, como o Ho'oponopono me ajuda nesses momentos. Então eu espero que possa te ajudar também, sabe? Nesses momentos de batalha, nesses momentos de conflito e até também num momento feliz, num momento de alegria, de agradecimento. Eu acho que quando a gente começa a entender que o autoconhecimento não é para ser só uma muleta que a gente usa só quando precisa, e sim como uma ferramenta para a gente viver, a gente se sente muito mais ancorado, sabe? Muito mais confiante, muito mais pronto para encarar o que tiver que encarar, né? Tudo aquilo que for para ser nosso vai dar um jeito de chegar até nós e não tem para onde fugir. Tudo vive dentro. Por mais que estejam acontecendo situações e coisas no mundo externo, o que está dentro de você é o que determina a maneira como você vai viver. Então, esse entendimento que o Ho'oponopono traz realmente faz a gente começar a viver uma nova vida em vida. E como eu falei pra vocês, me ajuda tanto, sabe, nos momentos, assim, todos os momentos da minha vida, que eu poder falar disso pra tantas pessoas é uma coisa que me dá, assim,
uma alegria muito grande em compartilhar de um conhecimento que eu estudei, que eu aprendi e com certeza me faz ser alguém melhor, primeiramente para mim, né? Depois para o outro, depois para o mundo. E, gente, deixa eu ativar aqui os comentários rapidinho antes de começar a falar sobre o Ho'oponopono, porque a live tá caindo para vocês? Eu tô vendo que os números das pessoas que estão aqui estão despencando e de repente estão subindo de novo. Tá caindo para vocês a live? Deixa eu ver um pouquinho os comentários. Sim, eu tô percebendo que tá caindo para algumas pessoas. Não, então tá. E para muita gente tá ótimo também. Então tá bom. Bom, Ho'oponopono significa corrigir um erro, né? E esse erro, ele nasce de uma antiga memória de alguma coisa que a gente já viveu, que a gente muitas vezes não lembra o que é, muitas vezes é do nosso antepassado, muitas vezes é dos nossos pais, dos nossos avós, de gerações que vieram muito antes de nós, ou até mesmo da nossa própria vida, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, coisas que podem ter passado despercebidas ao nosso ver, né, de agora como adulto, mas que quando a gente era criança aquilo ali ficou registrado, ficou armazenado. Então esses erros que precisam ser corrigidos, eles vêm dessas memórias dolorosas do passado que ficaram armazenadas no nosso subconsciente. E, estando armazenadas no nosso subconsciente, muitas delas a gente não sabe quais são. Eu não sei quais são todas as minhas memórias que ficam projetando na minha realidade dor e sofrimento. Assim como eu tenho certeza que na sua vida, você também não consegue lembrar de todas as memórias, de tudo que você já viveu, seus antepassados, e que de certa maneira ficam criando a sua realidade também. Então esse é o primeiro ponto, assim, entender que todos nós carregamos muitas memórias da nossa própria história, da nossa família, enfim, de outras gerações. Essas memórias, se elas não forem limpadas, né, se elas não forem purificadas, a gente fica revivendo, reprogramando isso na nossa realidade e de forma inconsciente. Então eu crio a minha própria realidade com base nessa memória de dor. E aí o que eu crio para minha realidade? Ainda mais dor, mais sofrimento, né? Viver com base nessas memórias é justamente ficar revivendo as nossas antigas aflições do passado. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar mais claro assim para todo mundo entender. Por exemplo, se eu em alguma situação da minha vida me sentir traída, né, por um amigo, por um relacionamento, na família, o que for. Se eu fico vivendo com base nessa memória, eu tô sempre vivendo a minha realidade, projetando e vivendo com medo de ser traída novamente, de pessoas fazerem eu me sentir da mesma maneira como eu me senti um dia. Isso acontece porque é a sua memória do passado que fica projetando a sua realidade de novo. E é por isso que muitas vezes o mesmo ciclo se repete, né? Nada vai embora sem antes nos ensinar o que precisamos aprender. Então é tipo assim, eu vivi isso no passado e eu fico reprojetando isso no meu presente. E aí eu fico revivendo as mesmas situações. E aí o que o Ho'oponopono faz é justamente limpar essas memórias do passado. O que você viveu não determina o que você vai viver, ou então não precisa determinar. Né? O que você viveu foi importante naquele momento e com aquele grau de consciência que você tinha, você armazenou aquilo de uma maneira. Né? Então talvez no seu passado, quando você era criança, você sentiu que você não era amado o suficiente. E aí, se você não cura, se você não limpa, se você não purifica essa memória, talvez na sua vida presente você esteja sempre projetando essa carência na sua realidade. Então você se sente extremamente carente, você se sente extremamente não amado, não porque isso está acontecendo agora, e sim porque existe essa memória, existe esse registro. Né? A memória é justamente um registro que está aí dentro de você. E como existem muitos registros que a gente não sabe quais são, a gente acha que o que a gente está experienciando hoje não tem nada a ver com o que a gente já viveu. Sendo que, na verdade, nós somos um acúmulo de memória. E é isso que o Ho'oponopono faz. Eu só posso me curar do que é de minha responsabilidade. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Porque como que eu vou mudar em mim uma coisa que é do outro, né? Ou como que eu vou mudar no outro uma coisa que é minha?
Quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria vida, pela nossa própria realidade, pelos nossos próprios sentimentos, eu me torno 100% capaz também de me curar. Porque é meu, tá no meu alcance de fazer essa cura. É meu, tá no meu alcance de fazer essa libertação. É meu, tá no meu alcance de dar esse perdão. Independente do outro, independente de como o outro reage, de como o outro pensa, de como o outro faz, eu não tenho esse poder, essa capacidade de ir lá no outro e mudar o outro. Aquilo não é de responsabilidade minha. Eu só posso me curar de mim. E essa autorresponsabilidade que o Ho Oponopono traz, né, como sendo assim o pilar principal dessa prática, desse exercício, dessa filosofia de vida, é justamente a gente entender que a cura começa com a gente. A cura começa com você. Quando você pode começar a acolher essas memórias, limpar essas memórias, purificar essas memórias. E quando eu começo a fazer esse processo de entender que não é porque eu vivi essa situação que eu preciso ficar revivendo sempre. Não é porque você passou por um momento de dor no seu passado, alguma situação que só você sabe onde dói, lá no fundo, que você precisa viver com medo disso acontecer de novo. Porque o que você viveu não determina o que você está vivendo e também não determina o que você vai viver. Principalmente se você se desapegar dessas memórias, deixar essas memórias irem, né, serem transmutadas e se abrir para as inspirações. O que o Ho Oponopono diz é que quando eu me limpo das minhas memórias, eu atinjo o estado zero. O estado zero nada mais é do que um estado onde as minhas memórias não determinam mais o que eu vivo hoje. Hoje é um novo dia, fresco, 100% tal como ele é. E não é porque semana passada eu tive uma semana muito difícil que eu preciso esperar que essa semana seja muito difícil também de novo. Né? Se eu me conecto às inspirações a partir do estado zero, é como se eu limpasse o canal para receber essas inspirações que são divinas. A inspiração, ela é muito divina. É quando você está fazendo nada, ou em meditação, ou até no seu trabalho fazendo alguma coisa, e você tem um insight, né? Uma inspiração para fazer alguma coisa. Seja mandar uma mensagem para alguém, seja realizar alguma coisa na sua casa, seja falar alguma coisa com alguém, seja fazer alguma coisa, começar um novo trabalho, começar um novo projeto. Enfim, inspirações. Inspirações podem vir quando você está ouvindo uma música, né? Quando você está totalmente presente, totalmente conectado. As inspirações só surgem quando a gente está vivendo o momento presente, né? Que na verdade é o único momento que verdadeiramente existe. O tempo, ele só existe ou no passado ou no futuro. O presente é a realidade, é o que é eterno, é onde você se conecta à força divina que existe dentro de você. Então, quando muita gente me pergunta assim, mas o Ho Oponopono tem a ver com alguma religião, né? É uma dúvida de muitas pessoas. E assim, sinceramente, de um lugar assim de total aprendiz, assim como todos vocês que estão nessa grande roda, né? De tudo que eu já estudei, de tudo que eu já li, de todos os cursos que eu já fiz, o Ho Oponopono é uma prática que pode ser realizada independente da sua crença, né? Do que você acredita. Se você é budista, católico, evangélico, espírita, o que independente, né? É uma prática que eu vejo que nos conecta a algo maior, sabe? Que realmente nos permite limpar essas memórias para que a gente viva o frescor da vida. Você não precisa viver com os seus medos do passado, porque você pode limpar tudo isso que está gerando esses medos e se conectar ao estado zero. Esse estado zero é divino. Como? Como que a gente faz isso, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sim, essas 4 frases chaves são as frases, né, que limpam essas memórias. São as frases que nos permitem transmutar tudo isso que está armazenado, todos esses registros que estão no nosso subconsciente, para que a gente dê espaço ao zero. E quando eu dou espaço ao zero, eu me conecto à inspiração, que é divina, que é sagrada e que está sempre me direcionando para onde eu preciso chegar, sabe? É uma coisa de você sentir no coração que você está no lugar certo, que aqui é o seu lugar, que essa é a decisão que você precisa fazer, porque é como se você ficasse mais afinado, mais alinhado com o seu coração de verdade. O que é divino, né, vem do coração. E como que a gente faz para se conectar ao coração numa vida tão turbulenta, numa vida tão tumultuada, com tanta coisa acontecendo? Né? É preciso esse afinamento entre o que você pensa, o que você sente e principalmente com o que você emana
pro universo e pra vida, né? Gente, a gente projeta na nossa realidade muitas coisas inconscientes que a gente não sabe, sabe? Você pensa, nossa, não sei porque eu tô atraindo essa pessoa, não tem nada a ver comigo. E aí quando você vai ver, lá no fundo, existe alguma memória em você, né, de alguma coisa que você precisa curar, de alguma coisa que você precisa reviver para curar. E aí você fica atraindo certos tipos de pessoas que estão trabalhando exatamente o que você precisa, sabe? Ninguém na nossa vida vem em vão. Todas as pessoas que chegam trazendo o que a gente precisa curar dentro da gente, sabe? Chegam mostrando o que a gente precisa enxergar dentro da gente. O quebra-cabeça da vida, ele é perfeito. Eu falo isso, assim, com muita clareza do que eu já vivi nos meus próprios processos. Às vezes a gente fala, nossa, não tem nada a ver eu estar vivendo isso, ou não sei por que isso está acontecendo. É que às vezes demora pra gente ter essa clareza da nossa própria jornada, sabe? Só que aos pouquinhos, né, a gente vai entendendo, caramba, então talvez eu esteja revivendo alguma coisa, né, a fim de curar alguma coisa do meu passado. Uma situação que eu já vi muitas vezes, assim, por exemplo, a gente olha os nossos pais, né, e vê que eles têm um tipo de relação. E é muito comum que a gente atrai relações semelhantes aos que a gente teve como exemplo, né, aos que a gente viu, aos que a gente conviveu. E às vezes aquilo ali não tem nada a ver com a gente. Você fala, eu não quero viver essa situação. Mas inconscientemente, coisas dentro de você, né, estão reprogramando e revivendo essas memórias de dor que estão armazenadas. Porque talvez você pense que você pode curar, talvez você pense que você pode agir de um jeito que você gostaria que alguém tivesse agido e não agiu. Porque talvez você pense que, enfim, você tem a força que você queria que aquela pessoa tivesse para realizar alguma coisa. E aí, inconscientemente, a gente vai criando a nossa realidade, né? Que é uma criação nossa, dos nossos pensamentos, sem perceber que, na verdade, tudo isso é uma reprogramação. É como se eu começasse a entender que, nossa, se eu pego a responsabilidade, né, da minha realidade, do que eu vivo, de como eu enxergo as coisas para mim, eu me torno 100% capaz de curar, de mudar, de transformar. E talvez eu pare de gastar minha energia com tentar mudar o outro e comece a gastar minha energia com tentar mudar o meu olhar em relação ao outro. Né? Talvez eu pare de gastar minha energia em tentar que o outro faça o que eu quero que ele faça, sendo que talvez eu mude o meu lugar, porque aquilo ali não faz mais sentido para mim. Então é assim que a gente começa a ver as transformações acontecerem, sabe? Não é sentar e esperar o outro mudar, é simplesmente assumir o nosso lugar. Tem uma frase que diz, você está onde se coloca. E eu acho essa frase muito forte, assim, eu acho que ela representa muito o que é o Ho Oponopono, porque traz essa autorresponsabilidade, e principalmente o entendimento de que, tipo, é eu comigo até o final, é você com você até o final. Seja seletivo, escolha onde você quer estar. Porque não adianta a gente querer culpar o outro, dizer que é o outro que põe a gente num lugar, né, ou no outro, é o outro que determina como a gente vai se sentir, porque a gente está simplesmente desperdiçando a nossa vida esperando que o outro mude. Então, só assim que a gente começa a despertar o nosso poder, sabe? E não é o poder do ego, é o poder da alma, é a chama da vida acesa dentro de você, que vai, se você se conectar a isso, você vai receber toda a força do mundo para vencer todos os seus obstáculos, todos os seus desafios. Porque, de verdade, eu acredito muito que a gente não recebe um fardo maior do que a gente pode carregar. Porque lembra, o quebra-cabeça da vida é perfeito. Não faltam peças. Então, nós é que vamos encontrando uma maneira de buscar essas peças, encaixar essas peças, sem depender do outro, né? Sem ficar sentado esperando o outro mudar. Se eu não posso mudar o outro, se eu não posso mudar o que eu tô vendo do lado de fora, eu mudo a maneira como eu enxergo o outro, como eu me posiciono em relação ao outro. E aí todas as coisas na nossa vida também começam a mudar. E eu achei muito interessante, tem um livro novo de Ho Oponopono que eu ganhei, que eu gostei muito. Esse aqui, olha. Ho Oponopono, um método simples e eficaz para nos libertar do peso da memória. Que é justamente isso que eu tô falando aqui pra vocês, né? Do que é uma memória. Eu achei muito interessante um trechinho que diz assim: uma memória é um programa inconsciente criado por um acontecimento vivido pela pessoa no passado. É a partir dessa memória que uma crença pode ser criada, deformando a percepção da realidade. Todas as nossas crenças são como filtros
que deformam nossa percepção do mundo. São véus que nos impedem de ser conscientes. Evidentemente, as memórias estão ancoradas em nós porque estão gravadas em nosso cérebro, sendo incorretas, pois estão ligadas a pensamentos falsos alimentados pela mente. Olha isso, gente, as nossas memórias deformam a maneira como a gente enxerga a realidade. É como se você estivesse vivendo o tempo todo com óculos embaçado. E que o que o Ho Oponopono faz é justamente limpar os seus óculos para que você enxergue a realidade como ela é. E não sendo não sendo uma reprogramação, né? Não sendo uma coisa que você está revivendo. Você está vivendo ou você está revivendo? Essa frase, quando me fizeram uma vez, eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que eu podia estar revivendo coisas que eu já vivi, porque eu acreditei que elas eram assim, né? Se eu acreditar, nossa, o mundo não é um lugar bom para se viver, e de fato colocar isso no meu subconsciente, eu vou olhar para o mundo dessa maneira. Eu vou sempre pensar que o mundo não é um lugar bom para se viver. E quanto mais eu penso isso, mais eu atraio situações para me comprovarem que o mundo não é um lugar bom para se viver. Então é um ciclo que a gente não sai. A gente projeta isso na nossa realidade e, claro, o universo atrai aquilo que está vibrando dentro da gente. Então, questione as suas crenças. Veja se você está vivendo ou se você está revivendo. E a gente começa a viver quando a gente permite viver o fresco, o novo. Quando eu entendo que não é porque eu tive um dia difícil ontem que hoje eu vou ter de novo. Eu posso limpar essas memórias, né, e lidar só com o que é, não com o que foi, e nem com o que será, só com o que é, porque é aí que eu me encontro com o eterno, é aí que eu me encontro com o presente, é aí que eu vou me tornando consciente da minha realidade. E falando sobre isso com vocês, que eu tenho consciência que é um assunto super profundo, porque num certo momento você fala, ué, mas então nada do que eu vivo é verdade, né? Assim, o que é verdade, o que não é, o que é uma projeção da minha mente, o que é a realidade. O Ho Oponopono, ele vai nos mostrando, gente, com muita fineza, assim, com muita clareza e de uma maneira muito sutil, o que sim, o que não e o que nunca. É muito impressionante porque, ao mesmo tempo, é uma prática constante sem apegos pelos resultados, sabe? Não existe um jeito certo, você não precisa sentar e ficar 5 horas fazendo Ho Oponopono, mentalizando, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque talvez esse não seja o jeito que faça sentido pra você. Eu aprendi que Ho Oponopono pode ser feito na fila do banco, enquanto cozinha, enquanto estuda, numa situação de conflito, numa notícia na televisão que tá me causando um sentimento ruim, numa discussão. Em inúmeros momentos da sua vida você pode mentalizar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aos poucos você vai criando dentro de você um lugar de muita segurança. Porque quando eu me conecto a essa limpeza, a essa purificação, eu me conecto também à divindade, né? Eu tiro o espaço do que está armazenado de ruim e me conecto ao que é. E o que é muito preciso. É o que a gente precisa naquele momento exato. É o entendimento que a gente precisa naquela hora, sabe? É o acontecimento que a gente estava só esperando e que naquele momento chega. Então, assim, é de uma precisão, a precisão do universo mesmo, a precisão da vida, né? O que não é preciso são os nossos pensamentos, as coisas que, enfim, a gente fica projetando do e se fosse assim, e se fosse assim. Mas no universo, no mundo das energias, no mundo espiritual, as coisas, assim, não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que o Ho Oponopono traz essa segurança porque nos conecta a essa precisão, a precisão da vida, de que existe um propósito por trás de tudo que acontece. Tudo, 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 sem exceção. E eu achei legal porque esse mesmo livro que eu falei pra vocês trouxe uma passagem de um texto que se chama Sair do Círculo Vicioso das Memórias Erradas. Como que a gente pode fazer isso, né? Sair desse ciclo vicioso de pensar, porque um dia eu fui traída, eu vou ser traída, de que um dia eu não fui amada, eu nunca vou ser amada, de pensar que um dia eu já me achei feia, então eu sempre vou me achar feia. Não, a gente pode mudar essas reprogramações, sabe? É como se eu fizesse novos caminhos mentais e esses novos caminhos mentais me possibilitassem criar uma nova vida. Então, olha isso. Um pequeno elemento, uma entonação, uma cor, um odor, uma melodia, qualquer coisa pode despertar
toneladas de negatividade, de raiva, de decepção, simplesmente por despertar a memória de um acontecimento passado, de uma emoção ou de um trauma não digeridos. Esses elementos indicadores são, assim, muito preciosos. Não devemos ignorá-los nem refutá-los, pois continuaríamos a carregar por muito tempo essas memórias que nos atrapalham, pois são erradas e dolorosas, ativando perpetuamente uma falsa realidade que não corresponde de modo algum ao que somos. As memórias falsas continuariam a alimentar o sistema no qual nos encontramos, com tudo o que nos desgosta. Esse sistema é contrário à verdade e, no entanto, nós os ativamos constantemente e também o mantemos porque nosso ego nos faz desviar do que realmente somos. Por isso, é tão difícil reconhecer nossa responsabilidade, pois isso significaria nos colocar em dúvida. E é sempre complicado admitir que estamos errados. Finalmente, encontramos a necessidade de aprovação e reconhecimento, ou ainda, a necessidade do controle. Por que devemos sempre ter razão e não reconhecer que estamos errados? É preciso aceitar se desapegar do ego, ele que nos impõe sermos perfeitos, excepcionais, sempre os melhores. O ego não é o mais importante, embora muitas vezes esqueçamos de nós próprios, pois desdenhamos o que somos. Dessa forma, somos forçados a aceitar a validação de nossa existência pelos outros e esperar o reconhecimento deles. Isso torna praticamente vital o fato de sempre ter razão e ser o melhor. Esse círculo vicioso nos leva a lugar algum. Ele nos carrega para longe de nós mesmos e dá possibilidade de nos tornar novamente seres livres, sem memórias erradas. A convicção de que o bem-estar, uma realidade agradável, satisfatória, positiva e que tem a ver conosco, vem do exterior, constitui a maior ideia errada de todos os tempos, pois a maioria das pessoas acredita nisso. Não, gente, vou até repetir essa parte. A convicção de que o bem-estar, uma realidade agradável, satisfatória, positiva e que tem a ver conosco, vem do exterior, constitui a maior ideia errada de todos os tempos, pois a maioria das pessoas acredita nisso. Consequentemente, é necessário trabalhar a partir de nosso interior, não importa o que aconteça. Mudar a si mesmo em vez de mudar os outros. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Até reativei aí os comentários um pouquinho, porque, assim, pra mim chega com tanta clareza, sabe? Eu falo, caraca, meu Deus, é verdade, né? Como é mais fácil culpar o outro, dizer que o outro que tá errado, que o outro que fez isso, que o outro que fez aquilo, ao invés de assumir a nossa própria responsabilidade, né? Assim, eu acredito muito no poder da autotransformação. Muito mesmo, assim, que eu falo, cara, é a única coisa que vai fazer a gente criar um novo mundo. Eu só consigo criar um novo mundo criando um novo eu, né? Não é querendo mudar o mundo do lado de fora, é primeiro mudando o mundo do lado de dentro. E aí, assim, nossa, muitas coisas, sabe, fizeram tipo um estalo. Caraca, é mesmo, como que eu não tinha percebido isso? Caraca, é mesmo, como que eu não tinha visto dessa forma? E junto, né, com tudo que o Ho Oponopono trabalha, além dessas memórias e tudo mais, sabia que às vezes a gente tem muita dificuldade de perdoar justamente por causa de uma memória, de alguma coisa no passado, dos nossos antepassados? Aprender a lidar com o perdão, acessar o perdão é uma coisa que o Ho Oponopono ajuda muito também, porque faz a gente acessar o nosso coração, né? E o perdão, ele só pode ser acessado no coração. O perdão, ele não é acessado no mental, é uma coisa que é profunda. Então não adianta eu falar que eu quero, tá bom, vira a página e segue, porque isso não é perdoar. E o Ho Oponopono que me ensinou isso também, assim, esquecer ou negar não é perdoar.
Esquecer ou negar não é perdoar. Então, essa fineza que eu falei pra vocês que o Ho Oponopono vai trazendo, assim, é justamente a gente assumir, né, que se eu tento esquecer, se eu tento anular, se eu tento fingir que nunca aconteceu, eu não me curo. E se eu não me curo, eu não me transformo. E se eu não me transformo, talvez a minha vida não ande. Então, todas essas coisas vão, sabe, a gente vai, caraca, meu Deus, é uma nova vida em vida, de verdade, assim. Esquecer ou negar não é perdoar. Isso faz muito sentido também, né? E tem um outro livrinho também, eu vou deixar pra vocês, vou colocar nos stories depois, quando acabar a roda, tá? Desses 2 livros, que é um caderno de exercício, olha. Caderno de exercício do perdão segundo o Ho Oponopono. Porque é outra coisa que o Ho Oponopono traz, assim, com muita força, de que o perdão abre todas as portas, sabe? O perdão que às vezes não é nem do outro, não é nem pra dar um perdão pro outro, é pra dar um perdão pra você mesmo, pelas suas próprias culpas, pelas coisas que você não aceita que você já viveu, pelos seus erros do passado, né? Tudo isso vai virando memórias. E essas memórias vão sendo replicadas. Então, às vezes, você tá vivendo com um peso danado de uma coisa que você não precisa carregar. Deixa essa memória para trás, né? Porque o que você viveu não determina o que você vai viver, né? Não foi porque você foi aquela pessoa que você precisa ser aquela pessoa para sempre. E olha como isso é bonito, essa oportunidade de renascer em vida, né? Essa oportunidade de começar uma nova vida e poder dizer, olha, a pessoa que me conheceu há um ano atrás precisa me conhecer de novo, porque eu sou outra pessoa, eu mudei, eu percebi tantas coisas, sabe? Eu me via em várias coisas como uma pessoa ruim, como uma pessoa arrogante, e eu não sou mais aquela pessoa, eu me transformei. A vida tá aí, gente, pra gente se transformar, né? Não é porque a vida inteira eu fui de um jeito que eu tenho que ser assim pra sempre. E isso foi uma coisa que o Ho Oponopono me fez libertar, sabe? Quando eu comecei a praticar, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. Eu fui atingindo e alcançando lugares dentro de mim que eu nunca imaginei que existiam. E eram lugares que não viam só como alegria e flores lindas, viam muitas vezes como tristeza, né? Tipo, você se sentir muito preso por muito tempo e de repente você se libertar, abrir aquela porta, voar. Isso dá muita emoção, sabe? Então o Ho Oponopono é uma coisa que emociona muito. E, inclusive na oração original, que a gente faz algumas vezes aqui na roda, muita gente relata isso, né? Ah, Marina, senti muita vontade de chorar. Porque o que a oração original faz é justamente assumir 100% da responsabilidade. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos o planeta, a sua família, eu peço meu perdão. Entende? A oração, ela é 100% autorresponsabilidade, porque é assim que eu abro a porta da transformação. E quando a gente fala sobre perdão, que esquecer ou negar não é perdoar, eu achei muito bonito que nesse livrinho de exercício, eu tava fazendo o exercício hoje, e diz assim, perdoar não significa esquecer, na esperança de que o tempo percorrerá seu caminho e chegará para atenuar ou apagar a dor. Frequentemente ouvimos alguém dizer, prefiro virar a página e não falar mais disso. Por outro lado, é fácil constatar que é quase impossível esquecer um acontecimento do qual o ego saiu muito machucado. Perdoar também não significa negar o acontecimento doloroso e o ferimento, minimizando o que se passou com uma frase do tipo, chega, sabe, na realidade isso não é grave, não estou com raiva de você por isso. Procurar o esquecimento ou privilegiar a negação da coisa causa muitas vezes grandes sofrimentos. Essa é uma atitude que se disfarça um perdão, mas que na verdade é uma fantasia, uma máscara que nada resolve. Eu li isso e foi tipo aquele tapa, tá! Eu falei, gente, caraca, é verdade, tantas coisas na vida a gente só vira a página e segue. E aquilo ali vai virando uma memória, e aquilo ali vai virando um registro, e eu vou cada vez mais projetando isso na minha realidade. Então, bom, é isso. Isso é só um pouquinho, né, do que é todo o Ho Oponopono, toda a grandeza dessa grande filosofia de vida, que eu me encantei, sou completamente apaixonada. E claro que o mantra de hoje
eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pra gente levar isso pra vida, pra todos os dias, todas as situações de conflito ou de alegria, de dor ou de amor, porque é um lugar de segurança, sabe? É um lugar de conforto, é um lugar de consciência, é um lugar de transparência, é um lugar de entendimento e as coisas vão clareando, né? É muito bom, assim, ter com quem contar e principalmente que esse quem contar seja com você mesmo. Eu senti que eu afinei muito minha relação comigo a partir dessa prática, sabe? Isso no fundo, né? Eu comigo até o final, você com você até o final, que essa relação fique cada vez mais estreita, que essa relação fique cada vez mais sutil e verdadeira, né? Que a gente não tem pra onde fugir porque tudo vive dentro. E a gente vai aprendendo também que muitas vezes quando a gente se sente, né, assim, principalmente uma pessoa passou por cima de você igual um trator e você tá se sentindo assim mal, né, alguma situação da sua vida. Tem uma frase que diz: se alguém passar por cima de você que nem um trator, plante novas sementes na sua terra arada. E mais uma vez, isso traz a autorresponsabilidade, assim, nós estamos constantemente sendo convidados a plantar novas sementes. Então, é isso, tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Gratidão, grande roda. Claro que antes da gente seguir aí, né, pra nossa oração original do Ho Oponopono, que agora que eu compartilhei um pouquinho, acho que foi a primeira vez, gente, em um ano, que eu falei que, de fato, assim, que a oração original do Ho Oponopono, ela é extensa, né, ela requer um certo empenho pra gente fazer, mas é linda e traz essa autorresponsabilidade de limpar a minha própria carga do meu subconsciente, de perdoar, né, as pessoas que, independente do que elas fizeram, que esse perdão saia de mim, que esse perdão me limpe. Então é sobre isso, assim. E eu sei que muita gente sai normalmente durante a nossa meditação, mas queria que todo mundo ficasse pra gente fazer uma roda bem linda, de muita cura, porque a cura começa dentro de cada um, né? E eu sinto que nessa grande roda a gente consegue fazer essa conexão, assim. Algumas pessoas me perguntaram se essa live fica salva. Acredito que sejam pessoas que estejam aqui de primeira vez. Que bom, eu fico sempre muito feliz. A roda que eu faço quarta-feira, ela fica salva sim no meu perfil, mas eu tenho mais de 250 horas de conteúdo, né? Muito estudo, muita dedicação, muitas coisas que eu disponibilizo para todos aqueles que querem se aprofundar, que querem viver um pouco mais desse autoconhecimento, entender um pouco melhor desse próprio universo. Eu acho que quando a gente tem esses momentos de troca, vocês também, assim, têm inspiração para irem buscar dentro de vocês as respostas. Então, eu criei um projeto que se chama Comuna, que é a minha comunidade de autoconhecimento e espiritualidade, onde tem 250 horas de lives disponíveis sobre todos os assuntos possíveis dentro desse universo. E hoje, especialmente hoje, né, visto que tá vindo um feriado aí e tem bastante tempo já que eu não disponibilizo nenhum cupom de desconto para vocês, vai ter um cupom de desconto disponível. Assim que essa roda acabar, eu vou colocar nos stories, não tá lá ainda, eu pedi pra minha equipe fazer pra mim, porque eu quero que o máximo de pessoas possam e queiram, né, adentrar nesse universo de se autotransformarem a partir desse estudo. É um estudo, requer dedicação, requer coragem para olhar para os nossos próprios defeitos, para as coisas que existem dentro de nós que a gente nega. E, enfim, é tanta coisa para ser vista e entendida. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas estudando, sabe? De verdade. A gente estuda tanta coisa e não estuda a gente mesmo, né? Então, deixo aqui sempre o meu convite, com toda a minha gratidão, todos aqueles que acreditam no meu trabalho, que contam comigo nesse auxílio, né, de desvendar aí o universo da espiritualidade. E é isso, vou disponibilizar um cupom de desconto para vocês que vai ficar válido aí nesse final de semana, tá bom? E tomara que vocês gostem. Tô vendo um monte de gente dizendo que ama a Comuna, isso me deixa muito, muito feliz, sério, é tipo a minha máxima realização, porque é realmente o compilado, assim, de tudo que eu me dediquei, estudei e, enfim, ajudando tantas outras pessoas. Bom, vou desativar aqui, de novo, os comentários. Se você ainda não estiver sentado em um lugar que seja confortável para você, para a gente fazer esse momento de meditação, esse momento de conexão, de silêncio,
de interiorização, eu te convido a sentar ou a deitar, se você sentir aí no seu coração, sem julgamento, sem culpa, né? Cada um sabe o que precisa em cada momento. E abrir o coração mesmo. Se você ainda não medita, talvez essa seja uma oportunidade de você viver um pouco do seu silêncio, né? Parar um pouco o mundo lá fora e dar ouvidos para o seu próprio universo. É sobre isso, né? E quando você se sentir confortável, feche os seus olhos por um momento. E com os olhos fechados, faça uma inspiração profunda e expire lentamente. Mais uma vez, inspire profundamente. E exale suavemente. Aqui e agora, esse é o momento certo. Relaxe o seu corpo, solte os seus ombros, os seus dedos das mãos, dos pés. Entregue a esse momento. Esse momento de conexão, cura, transformação, acolhimento. Você é o seu próprio lar. Sinta a sua energia, deixando sair a cada expiração tudo aquilo que você quer se desprender. Nesse momento, visualize que você faz parte de uma grande roda. E essa grande roda reúne muitos seres que estão prontos para viverem a sua melhor versão. A luz está disponível para todos nós. Juntos, nessa grande roda, faremos a oração original do Ho Oponopono para limpar as nossas memórias, dando espaço à inspiração que existe dentro de cada um de nós. Permaneça com seus olhos fechados e viva esse momento entregue, sentindo tudo que tiver no seu coração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis
em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho Oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles de quem acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo
por ser quem você é. E nesse momento, ainda com os olhos fechados, faça uma última inspiração e expire lentamente. Que todos os seres possam encontrar a luz, a paz e a verdade. Quando você se sentir confortável, abra os seus olhos, voltando aqui, agora, nesse momento sempre tão lindo e especial. É muito impressionante que quando a gente faz essa oração, eu vejo que surgem umas memórias, né? Umas coisas vêm à tona, assim, que a gente não estava pensando na nossa vida. E de repente aquilo ali que precisa ser curado vai tendo espaço para ser revelado, sabe? Gratidão, grande roda. É sempre muito especial estar aqui com vocês. E eu quero finalizar a nossa roda de hoje, e na verdade a roda da semana, né? Mesmo que tenha a comuna com tudo lá esperando vocês, é a última roda da semana, essa de quarta-feira. Então aproveitem os outros dias, os outros horários, o final de semana. E quem puder dar um print dessa tela, compartilhar nos stories com o mantra de hoje, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Assim a gente vai espalhando essa nossa energia por aí.